Depois de ouvir o que Ni Li disse, os olhos dos plebeus da classe se iluminaram. Todos conheciam a história do Sr. Yi Momo. Ele era um exemplo a seguir para aqueles que queriam se tornar uma existência poderosa. O problema era que as palavras que Shen Xiu falou anteriormente foram simplesmente muito ásperas. Isso fez com que eles ficassem deprimidos. Nas centenas de anos da Cidade da Glória, Lord Mimo foi o único capaz de subir ao topo, confiando em sua própria capacidade. Disse Shen Xiu, demorando um pouco para responder. Ela rapidamente retaliou com sua resposta exagerada. Mas a professora Shen Xiu não disse que era impossível. Por que você está sendo tão contraditória? Lord Mimo é um exemplo claro. Não importa se é um nobre ou plebeu. O potencial do futuro é infinito. Nada é difícil, desde que esteja disposto a subir. Ni Li zombou friamente. Shen Xiu quase explodiu. Esse cara era muito rancoroso. Ele continuava pegando as lacunas em suas palavras e a atacava constantemente. Ele não tinha respeito por um ancião. Ela olhou friamente para Ni e se atreveu a contradizê-la abertamente diante de tantas pessoas e ela não deixará Ni Li ter uma vida fácil nesses próximos dias. Não muito longe de Ni Li, Du Ze olhou para Ni Li. Seus olhos estavam cheios de gratidão. Embora Ni Li fosse um nobre, ele ainda correu o risco de ofender a professora Shen Xiu, ajudando os plebeus com suas palavras. Isso o deixou muito comovido. O coração de um adolescente é muito simplório. Portanto, ele já via Ni Li como seu amigo. Seu espertinho. Você acha que colocar as coisas desta maneira poderia mudar a dura realidade? Você só olhou para o momento glorioso do Lord Yimou, mas não olhou para quantas pessoas falharam. Sem mencionar que ser um espiritualista demoníaco, mesmo se tornar um lutador, já é uma coisa difícil de alcançar. Ni Li. Não é. Não. Você pode ser considerado de uma linhagem de uma família aristocrata. Já que você não sabe quando ir e vir, eu vou conferir que tipo de talento você tem. Shen Xiu zombou. Ela abaixou a cabeça e deu uma olhada no pergaminho em suas mãos. Depois de ter um vislumbre do conteúdo, ela riu zombeteiramente. Ni Li. Reino de Alma Vermelho. Força da Alma Atual, 5. Força 21. Com seu talento, você só pode chegar à categoria lutador de nível bronze em toda a sua vida. Querer se tornar um espiritualista demoníaco é simplesmente impossível. Você é até mesmo inferior a alguns plebeus. Não admira que você se atreva a falar desta maneira. Você está apenas tentando esconder sua própria baixa autoestima. O grau do reino da alma é diferenciado pelas cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, ciano, azul e índigo. Das 7 classes diferentes, o vermelho é considerado o mais baixo. É o mais fraco do nível mais baixo. Uma pessoa comum teria um reino de alma laranja ou amarela. Ter um reino de alma verde ou ciano já poderia ser considerado um gênio. Quanto aos reinos da alma azul e índigo, eles só existiam em lendas. Depois de ouvir o que Shen Xiu disse, o grupo de estudantes comuns começou a sentir pena de Ni Li, como alguém da nobreza. O talento de Ni Li poderia ser considerado o pior. Eles temem que seria difícil para ele ter alguma conquista em sua vida. Yi Ziyun olhou para Ni Li e suspirou gentilmente. Embora sua impressão de Ni Li não seja boa, sabendo que seu talento é tão terrível, ela não podia deixar de sentir pena dele. Shen Yues, que está sentado ao lado de Yi Ziyun, franziu os lábios com desdém. Se soubesse mais cedo do horrível talento de Ni Li, ele não consideraria Ni Li uma ameaça. Já que Ni Li simplesmente não é qualificado. Com seu talento horrível,
Ele só podia viver nos níveis mais baixos da Cidade da Glória. E ele toda coubia no Cádiz, nem Londres. Shen Yue era de uma das 3 famílias principais. Como alguém da linhagem direta da família sagrada, como poderia Ni Li competir com ele? Se não fosse por Ye Zion, ele nem viria a essa classe de lixo, nem estaria na companhia de lixos como Ni Li. Com tal talento, mesmo dentro de sua família, você não será cabo de obter qualquer atenção. No entanto, você age tão desrespeitosamente e é rude com seus anciãos. As palavras de Shen Xiu fez Ni Li recordar de seu passado. Antes da Cidade da Glória ser destruída, Ni Li era certamente muito fraco. Assim como disse Shen Xiu, Yi havia permanecido na categoria lutador de nível bronze de 3 estrelas e não conseguia avançar mais. Nenhuma atenção foi dada a ele. Não importa se ele estava dentro do instituto ou de volta à sua família. Ele foi tratado como se fosse pó. Se não fosse por Ni Li salvar Yi Ziun, sem qualquer consideração pela sua vida, nem sequer seria possível obter o favor de sua deusa. Yi Ziun já era uma espiritualista demoníaca de nível prata 1 estrela naquele momento. A distância entre os dois era como um abismo. No final, Ni Li não estava sequer qualificado para lutar ao lado de Ye Ziun. Ele só pôde assistir quando Ye Ziun morreu pelas garras de uma besta à sua frente, como seu corpo lentamente submergiu na areia do deserto. Isso sempre foi um espinho no coração de Ni Li. Com pura sorte, ele saiu do deserto sem fim vivo. Ni Li teve vários encontros misteriosos e percebeu que mesmo o chamado talento da força da alma também poderia ser melhorado. Se essa fosse sua vida passada, Ni Li certamente não teria coragem de refutar quando fosse criticado por um professor. Mas ele era outra pessoa agora. Ele está confiante de que um dia ele vai deixar essas pessoas que subestimaram ele saberem que ele vai chegar a um reino que eles não conseguem nem imaginar. Desde que ele voltou, ele deve ser indomável. Mesmo que isso signifique abater qualquer deus ou Buda trafando seu caminho. Todo mundo estava surpreso que, embora Ni Li estivesse sendo ridicularizado pela professora Shen Xiu, não havia nenhum sinal de vergonha em seu rosto. Pelo contrário, seu olhar estava firmemente travado em Shen Xiu, e ele disse: Professora Shen Xiu, você sente que o reino de alma de uma pessoa decide o futuro dessa pessoa, certo? Com esse seu caráter desprezível, você só defenderá os talentosos e zombará dos medíocres. Você ainda se atreve a falar de princípios. Você está apenas tentando cobrir seu caráter desprezível. Ouvindo as palavras de Ni Li, o corpo de Shen Xiu estremeceu de raiva. Ela nunca tinha encontrado esse tipo de estudante. Ele realmente se atreveu a contradizê-la tão maleficamente. As palavras de Ni Li atingiram diretamente os pensamentos ocultos em seu coração, fazendo com que ela ficasse furiosa. Ela o amaldiçoou incontrolavelmente. Silêncio. Quem você acha que é para desacreditar a sua professora? Ni Li franziu os lábios com desdém. Eu sinto vergonha de ter uma professora como você. Eu posso garantir que nesta classe haverá um monte de plebeus excedendo sua imaginação. Eles terão conquistas inimagináveis. Em vez de treiná-los pacientemente, você usa palavras duras para atacar a sua autoconfiança. Você não é digna de ser uma professora. Embora meu talento seja fraco. E daí? Um dia, eu me tornarei um espiritualista demoníaco lendário como Lord Yimou e me casarei com a mais linda mulher da Cidade da Glória. Enquanto falava, o olhar de Ni Li caiu sobre Yi Ziun, que estava sentada ao longe. Seus olhos brilhavam com uma determinação absoluta. Quando viu Ni Li olhando para ela, sem saber por quê, Yi Ziun de repente sentiu seu coração acelerar. Suas bochechas ardiam vermelhas.
Ela nunca tinha pensado que Ni Li seria realmente tão ousado em dizer algo como isso em sala de aula não. Depois de encontrar o olhar de Ni Li, ela sabia seu claro significado. Exceto em seu coração. Ela não tem nenhum sentimento por Ni Li. Depois de ouvir o discurso de Ni Li, ela tinha um sentimento indescritível dentro dela. Ao ver a expressão de Yi Ziyun, o rosto de Shen Yu ficou vermelho. Embora ele e Ni Li não fossem do mesmo nível, ele ainda se sentiu um pouco ameaçado por ele. Ahaha. Esta é a piada mais engraçada que eu já ouvi. Um reino da alma vermelho realmente disse que quer se tornar um espiritualista demoníaco como Lord Yimou. Mesmo quando Lord Yemo era mais jovem. Ele já havia sido testado e mostrou ter um talento incrível. E tinha um reino de alma ciano. Você acha que o sucesso depende apenas de sorte? Ridículo. Ao invés de ser um espertinho, por que você não começa a levar as coisas a sério? As próximas palavras de Ni Li foram poderosas e ressonantes. Eu sei que seu coração está cheio de desprezo. Mas um dia vou fechar sua boca com fatos. A aptidão não pode determinar a realização de uma pessoa. Usamos os fracos para derrotar os fortes. Para superar os céus. Nós praticantes já estamos desafiando o impossível indo contra o caminho dos céus. As palavras de Ni Li não conseguiam impedir os alunos da turma de sentirem o sangue ferver. Praticar já estava indo contra o caminho dos céus. Se não se opunha aos céus, como poderiam falar de cultivação? Ni Li enunciou poderosamente. Sem um coração lutador. Sem a coragem de transformar o impossível em possível. Mesmo se possuir um talento extraordinário seria inútil. Desde que eu, Ni Li, nasci neste mundo, vou desafiar o impossível. Professora Shen Xiu, que tal fazer uma aposta comigo? Embora Ni Li tenha experimentado vários contratempos em sua vida anterior, ele nunca desistiu. Uma vez que os céus lhe deram a chance de renascer, nesta vida ele usará uma velocidade inimaginável para subir ao topo. Que aposta? Shen Xiu zombou. Apostaremos que no próximo teste em 2 meses, serei capaz de alcançar o nível bronze. Se eu não o fizer, vou sair do instituto. Se eu chegar ao nível bronze, então você vai se demitir. Que tal? Ni Li disse sem hesitar, olhando para Shen Xiu. Ouvindo o que Ni Li disse, todo mundo ficou surpreso. Todos ficaram surpresos com o fato de Ni Li ter proposto este tipo de aposta com a professora Shen Xiu. Embora estivessem esperando que Ni Li ganhasse, eles sentiam que não havia nenhuma maneira de Ni Li poder ganhar. Ahaha. Você é engraçado o suficiente para realmente dizer que você alcançará o nível bronze dentro de 2 meses. Você acha que pode elevar sua força da alma de 5 para 100 em 2 meses. O rosto de Shen Xiu estava cheio de desdém. Ni Li ficou louco. Só fiz uma pergunta. Você se atreve ou não? Ni Li ignorou o que Shen Xiu tinha acabado de dizer. Sendo esse o caso, por que eu não ousaria? Eu não acredito que um pirralho egoísta como você possa conseguir qualquer coisa. Para quem você acha que está se vangloriando? Tanta grosseria com seu professor. Durante os próximos 2 meses, você vai ficar no fundo da sala de aula e ouvir a aula. Shen Xiu é famosa por ser irracional. Ni Li olhou com desprezo para Shen Xiu. Então, e daí se ele ficar de pé na parte de trás da classe? Para Ni Li este pequeno castigo é superficial. Desde que a professora Shen Xiu concordou com a aposta. Não se arrependa mais tarde. Disse Ni Li, enquanto caminhava para a parte de trás da classe. Eu me arrepender. Que piada. Não venha chorar para mim mais tarde. Shen Xiu riu. Vendo Ni Li, de pé na parte de trás. Algumas crianças nobres começaram a murmurar em um sussurro.
O futuro espiritualista demoníaco de nível lendário foi punido a ficar em pé. DISC, TSC. Então ele não tem medo de sair do instituto. Você não estava sendo egoísta há algum tempo. 2 meses para elevar sua força da alma de 5 para 100. Quem ele acha que é? Mesmo quando Lord Imo era mais jovem, ele não conseguia chegar a uma velocidade tão assustadora. Shen Xiu zombou. E daí, se Ni Li estava sendo egoísta? Não era ela quem mandava na sala de aula. Ela naturalmente não se incomodou com o que Ni Li disse. 2 meses para elevar sua força da alma de 5 para 100. Shen Xiu pensou nisso como uma piada. Isso absolutamente não acontecerá. Apenas esperaremos a expulsão de Ni Li do instituto. Já que Ni Li foi punido a ficar na parte de trás da classe por Shen Xiu, Du Ze ficou em silêncio por um momento. Ele rangeu os dentes. Depois se levantou e foi ficar ao lado de Ni Li. Ni Li foi punido por ajudar os plebeus a falarem. Então, naturalmente, ele queria ficar junto com Ni Li. Vendo que Du Ze estava ao lado de Ni Li na parte de trás da classe, os olhos de Shen Xiu escureceram e zumbiram. Desde que você também gostaria de ficar em pé. Você pode ficar junto com ele. Ni Li e Du Ze eram um para o outro. Seus olhos brilharam com uma sensação de harmonia e sorriram levemente um para o outro. Neste momento, Ni Li sentia como se ele estivesse de volta em sua vida passada quando ele e Du Ze eram melhores amigos. Du Ze ainda é aquele Du Ze. Depois de Du Ze ficar ao lado de Ni Li, Lu Piao ficou submerso em seus pensamentos por um momento e depois ficou ao lado de Ni Li. Por que você está aqui? Ni Li sorriu e perguntou. Ficar sentado é muito chato. Eu me sinto melhor em pé. Não posso. Lu Piao deu de ombros. Haha. Combina com você. Ni Li riu. Lu Piao ainda era o mesmo de antes. Embora ele fale um monte de besteira, ele é uma pessoa muito leal. Esta punição não tinha nada a ver com Lu Piao, mas ele pensou em Ni Li como um amigo. E os amigos devem compartilhar seus destinos juntos. Sucessivamente, 3 outras crianças plebeias se levantaram e ficaram ao lado de Ni Li. Ni Li pertencia a uma família nobre, mas ele assumiu o risco de se retirar do instituto para falar por eles. Eles eram gratos por isso. Então eles sentiram que eles tinham de apoiar Ni Li. Com esses irmãos ao seu lado, Ni Li sentiu que não era tão ruim ser punido, e seu humor ficou excepcionalmente alegre. Quando viu isso, a expressão facial de Shen Xiu se tornou feia. Ela pôs um rosto frio e continuou sua palestra. Depois de ser testado entre os alunos desta classe, Yi Ziyun, com um reino de alma ciano, tem uma força de alma de 86. Shen Yu e Xiao Ninger, ambos, têm um reino de alma verde, com uma força de alma de 78. Eles vão em breve chegar ao nível bronze, 1 estrela. Parabéns a eles. Shen Xiu disse levemente. Seu olhar caiu sobre Ni Li por um momento. Este é o verdadeiro talento. O que é Ni Li, comparado a eles? Ouvindo as palavras de Shen Xiu, os alunos da classe todos gritaram de surpresa. Um reino de alma ciano, com uma força de alma de 86. Essa pessoa incrível estava realmente em sua classe. Com tal talento poderoso, ela tem a chance de se tornar uma espiritualista demoníaca de nível lendário. Quanto a Shen Yu e Xiao Ninger, eles também tinham talento extraordinário. Suas realizações futuras eram ilimitadas. A origem de Yi Ziyun era desconhecida. Ela tinha uma aparência jovem e bonita com um talento extraordinário e um ar misterioso. Isso fez dela a figura mais deslumbrante da classe. Quanto a Xiao Ninger, sua aparência não era pior que a de Yi Ziyun.
mas seu talento era ligeiramente inferior em relação a ela. No entanto, as pessoas comuns não tinham esperança de alcançá-las.